Muita gente imagina que a volta de Jesus será algo discreto, quase secreto, que só alguns perceberão. Mas a Bíblia afirma exatamente o contrário. Em um único instante, cada olhar, do centro de grandes cidades ao silêncio de desertos, testemunhará um acontecimento que vai abalar ciência, governos e até a própria noção de tempo. Para quem caminha pela espiritualidade, essa é a promessa mais ousada já registrada. Talvez você já tenha sentido que o mundo anda fora do eixo. Crises em sequência, catástrofes, conflitos que parecem não ter fim. Enquanto especialistas buscam explicações, a Bíblia avisa há milênios que tudo isso é apenas o prelúdio. E se a história não estivesse perdendo o controle, mas se aproximando do seu clímax? Essa ideia desafia a lógica comum e mexe com qualquer pessoa que se pergunta sobre o futuro. O mais surpreendente é que essa revelação não exige fé cega. A Bíblia fala de sinais claros e de uma manifestação universal, impossível de ser escondida ou negada. A espiritualidade mostra que cada detalhe da vida, desde fenômenos da natureza até a inquietação silenciosa da alma, pode ser um lembrete de que algo grandioso está prestes a acontecer. E quem entende isso começa a viver de outro jeito, com mais sentido e urgência. E antes de continuarmos, quero te fazer um convite estratégico. Inscreva-se no canal, curta e comente este vídeo. Ao fazer isso, você não apenas garante que receberá conteúdos que aprofundam a espiritualidade, mas também fortalece sua caminhada pessoal, mantendo a mente mais preparada para compreender a Bíblia e discernir os sinais da volta de Jesus. Além disso, seu comentário pode ser exatamente a palavra de esperança que outra pessoa precisa ler hoje. Imagine o céu inteiro iluminado de repente, como se o próprio horizonte acendesse uma lâmpada que ninguém pode desligar. A Bíblia descreve a volta de Jesus assim: um evento que atravessa o planeta em questão de segundos, sem depender de satélites ou câmeras. A espiritualidade nos lembra que não será preciso explicar a cena, porque a visão falará por si. Até mesmo quem nunca abriu as Escrituras sentirá no coração que algo grandioso está acontecendo. É como quando um trovão rasga a madrugada. Você não precisa perguntar se foi real. Pense em um relâmpago que começa no Atlântico e termina no Pacífico, visto ao mesmo tempo por pescadores no Brasil, monges no Tibete e trabalhadores noturnos em Nova York. Essa imagem dá uma ideia, ainda que pálida, do que a Bíblia anuncia sobre a volta de Jesus. A espiritualidade chama isso de manifestação universal, um momento em que o tempo parece dobrar para que todos vejam a mesma cena. Nem mesmo a aurora boreal, por mais bela, consegue se comparar ao impacto descrito nas Escrituras. Para quem gosta de imaginar cenários, vale um exercício. Feche os olhos e visualize cada continente no exato instante em que o céu se rasga. Cidades acesas, campos desertos, aldeias isoladas, todos interrompem o que estão fazendo. Esse é o tipo de acontecimento que nenhuma rede de energia pode apagar. A Bíblia garante que a volta de Jesus não depende de tecnologia, e a espiritualidade reforça que o poder divino não conhece fronteiras. Até quem vive em regiões sem eletricidade perceberá o sinal. Há quem diga, mas e se for apenas uma ilusão coletiva? O próprio texto bíblico antecipa essa dúvida, mostrando que não se trata de metáfora ou histeria. Jesus usou a imagem do relâmpago para indicar algo literal, rápido e inconfundível. Quando um raio corta o céu, ninguém precisa que um cientista explique para acreditar. Assim será a volta de Jesus, e a espiritualidade convida cada pessoa a refletir sobre como está sua vida antes que esse momento chegue. Curioso é notar como a Bíblia já falava de um evento global quando nem existia o conceito de global.
Séculos atrás, ninguém imaginava satélites, internet ou transmissão ao vivo, e ainda assim a profecia é clara. Todos verão. Essa antecipação não é acaso. É sinal de que a espiritualidade não se limita ao tempo humano. E se hoje as pessoas correm para postar um eclipse no Instagram, imagine quando o próprio céu for o palco da volta de Jesus. Em conversas do dia a dia, muitos perguntam: será que vou ter medo? A resposta depende de como a pessoa lida com a espiritualidade agora. Quem cultiva a fé na Bíblia enxerga a volta de Jesus como reencontro, não como ameaça. Uma prática simples é ler diariamente trechos como Mateus 24 ou Apocalipse 1, deixando que as palavras se tornem companhia viva. Essa leitura diária não é superstição, é preparação para um momento que mudará a história. Se alguém acha impossível que bilhões de olhos vejam a mesma cena, vale lembrar que fenômenos naturais já nos dão pistas. Quando a terra treme no Chile, o reflexo chega a instrumentos na Ásia. Quando um vulcão explode, sua fumaça viaja continentes. Esses exemplos não explicam, mas ajudam a entender a escala. A Bíblia diz que a volta de Jesus vai muito além, pois não depende de leis físicas. A espiritualidade usa essas analogias apenas para abrir a mente. Até a rotina mais simples será interrompida. Um agricultor plantando, uma mãe embalando o bebê, um motorista preso no trânsito, todos verão. Essa é uma das mensagens mais fortes da Bíblia. Ninguém ficará de fora. A espiritualidade aconselha a viver cada dia com consciência, porque a volta de Jesus pode chegar quando menos se espera. E se você pensa que precisa de um templo para se preparar, comece em casa. Um canto de oração já é um excelente ponto de partida. Interessante notar que a profecia também fala de alegria e temor acontecendo ao mesmo tempo. Para quem vive a espiritualidade, o coração dispara de esperança. Para quem ignora a Bíblia, a surpresa pode parecer pânico. É como um amanhecer que alegra uns e atrapalha outros que queriam continuar dormindo. Essa tensão entre festa e espanto é parte do mistério da volta de Jesus, que já nos leva a pensar no próximo ponto, o que garante que tudo isso é literal. Assim, o primeiro grande quadro se desenha, um acontecimento visível e irresistível, que não depende de meios humanos. A Bíblia chama, a espiritualidade confirma, e a história do mundo caminha para esse clímax. Enquanto alguns ainda buscam explicações científicas, a própria narrativa bíblica abre caminho para outra pergunta inevitável. Se é um fato tão grandioso, será que não é apenas um símbolo? Essa dúvida nos conduz naturalmente ao próximo tópico. Quando a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, ela não recorre a enigmas indecifráveis. Pelo contrário, a mensagem é tão direta quanto a luz do sol. Apocalipse 1:7 afirma que todo olho o verá. E outras passagens confirmam que não se trata de uma parábola. A espiritualidade nos convida a encarar essa promessa sem medo, lembrando que a clareza da profecia é um convite à preparação. Não é literatura para estudiosos apenas, mas um anúncio para qualquer pessoa que queira compreender. Esse caráter literal é reforçado pelo próprio Jesus, que disse que voltaria da mesma forma que subiu ao céu. Se fosse apenas um símbolo, por que tantas descrições detalhadas? A Bíblia não deixa brechas para pensar em ilusão. A espiritualidade nos mostra que a linguagem simples é justamente para que ninguém alegue desconhecimento. É como um aviso de tempestade, claro, objetivo e impossível de ignorar, mesmo que alguns escolham fechar as janelas. Pense em quantas previsões humanas se mostram confusas, relatórios econômicos que mudam toda semana, diagnósticos que se contradizem. Em contraste, a Bíblia repete a mesma mensagem há milênios. A volta de Jesus é certa e será visível.
Essa consistência impressiona, sobretudo porque atravessa gerações e culturas. A espiritualidade encontra aí uma prova de que o recado vem de uma fonte maior que o tempo. Quem lê percebe que não é linguagem cifrada, mas um convite aberto. Um exemplo prático de como aplicar isso no dia a dia é reservar alguns minutos para ler os Evangelhos e o Apocalipse, observando como as profecias se conectam. É como montar um quebra-cabeça que revela a cena inteira. A Bíblia não exige diploma em teologia para ser entendida, apenas disposição. A espiritualidade sugere começar por capítulos curtos, como Mateus 24, e refletir depois, talvez anotando insights em um caderno. Essa prática torna a expectativa da volta de Jesus algo vivo, não distante. Outra prova da literalidade é o fato de que diferentes autores bíblicos, em épocas distintas, falam da mesma cena com detalhes que se complementam. Isaías descreveu, séculos antes de Cristo, um céu que se enrola como pergaminho. Jesus repete a imagem e João a amplia no Apocalipse. A espiritualidade percebe nisso uma coerência que dificilmente seria coincidência. É como se várias testemunhas descrevessem o mesmo acontecimento de ângulos diferentes, mas com a mesma essência. Mesmo assim, alguns insistem que tudo não passa de metáfora. Essa dúvida não é nova. Já nos primeiros séculos, filósofos tentaram reduzir as profecias à linguagem poética. Mas a Bíblia se mantém firme, lembrando que Deus não fala para confundir. A espiritualidade ressalta que ele usa símbolos quando quer, mas aqui escolheu clareza. É como quando um pai avisa: estarei em casa às 8. Ninguém entende isso como um enigma. É interessante perceber que essa clareza bíblica contrasta com a imprevisibilidade do momento. Sabemos que a volta de Jesus será visível e literal, mas não sabemos o dia ou a hora. Essa mistura de certeza e mistério cria um senso de vigilância saudável. A espiritualidade recomenda viver cada dia como se fosse o último, não em desespero, mas com propósito. Ler um salmo antes de dormir ou agradecer pelo dia é uma forma simples de cultivar essa prontidão. Até as comparações usadas pela Bíblia são diretas. Relâmpago, trombeta, nuvens. Não são figuras aleatórias. São fenômenos que todos entendem. Um relâmpago não pede legenda. Uma trombeta não toca em segredo. A espiritualidade vê nisso um cuidado divino para que a mensagem alcance tanto a criança que aprende a ler, quanto o idoso que guarda a fé. Cada detalhe aponta para uma volta de Jesus que será vista, ouvida e sentida. Essa certeza incomoda quem prefere adiar decisões. É mais fácil pensar que tudo é simbólico do que se preparar de verdade. Mas a Bíblia não deixa espaço para desculpas. A espiritualidade aconselha a encarar essa escolha de frente, viver como se nada fosse mudar ou alinhar a vida com a promessa da volta de Jesus. Pequenos passos, como perdoar alguém ou retomar a oração, já são movimentos nessa direção. Enquanto alguns debatem interpretações, a própria clareza da profecia conduz naturalmente a outra questão. Se a descrição é tão literal, qual é a base histórica e espiritual que sustenta essa promessa? É nesse ponto que a narrativa bíblica abre caminho para o próximo tópico, mostrando que a confiança na volta de Jesus não é cega, mas construída sobre fundamentos sólidos que atravessam os séculos. A confiança na volta de Jesus não nasceu de rumores recentes, mas de uma linha contínua que percorre toda a Bíblia. Desde os primeiros discípulos, que viveram perseguições e incertezas, até os cristãos de hoje, a mesma expectativa pulsa. Essa coerência histórica é impressionante. A espiritualidade mostra que não estamos diante de uma ideia isolada, mas de um fio de ouro que costura Gênesis a Apocalipse.
Quando se abre a Escritura, é como encontrar uma carta escrita ao longo de milênios, com a mesma assinatura. Logo nos primeiros capítulos de Atos, os anjos já reforçavam a promessa. Esse Jesus que foi levado ao céu voltará da mesma maneira. Essa declaração, registrada quando a igreja ainda dava seus primeiros passos, continua ecoando. A Bíblia não trata a volta de Jesus como mito, e sim como evento que molda o presente. A espiritualidade entende que não é apenas informação, mas um convite para viver com sentido. Cada geração lê e se sente parte de algo maior. Os salmos, os profetas e os evangelhos se entrelaçam nessa narrativa. Isaías fala de novos céus e nova terra. Jesus confirma que voltará em glória. João descreve o clímax no Apocalipse. Essa harmonia impressiona quem gosta de estudar contextos históricos. Mesmo separados por séculos e culturas, os autores concordam. A Bíblia, portanto, não é uma coleção solta, mas uma sinfonia que aponta para o mesmo final. A espiritualidade enxerga nisso um sinal de que a mensagem tem uma origem que supera o humano. Quando se pensa em base sólida, também se pensa em como ela resiste ao tempo. Impérios caíram, filosofias mudaram, mas a esperança da volta de Jesus permanece viva. A Bíblia já foi proibida, queimada, criticada e ainda assim é lida em cada continente. A espiritualidade convida a refletir. Se fosse apenas uma moda, teria desaparecido. Em vez disso, ela cresce e se renova, como um rio que encontra novos leitos sem perder a nascente. Para quem busca experiências práticas, vale começar por uma leitura contínua de livros-chave, como Mateus, João e Apocalipse. Ler devagar, anotar insights, conversar com amigos ou grupos de estudo. A Bíblia ganha vida quando é compartilhada, e a espiritualidade se fortalece no diálogo. Esse hábito diário não é mero ritual. É como fortalecer os músculos da fé para o dia em que a promessa da volta de Jesus se cumprir. Outro aspecto poderoso é que a base não é só escrita. Milhares de testemunhos ao longo da história relatam encontros transformadores com Deus que apontam para essa esperança. De pais que oram pelos filhos a pessoas que mudam de vida após lerem uma simples passagem, a Bíblia continua a produzir frutos. A espiritualidade vê cada transformação pessoal como um pequeno ensaio do grande encontro que virá. Até a arqueologia oferece reforço. Descobertas em Jerusalém, manuscritos do Mar Morto e vestígios de antigas sinagogas confirmam a historicidade de textos que falam da volta de Jesus. Esses achados não substituem a fé, mas dão suporte a quem busca evidências. A Bíblia não teme investigação. A espiritualidade mostra que fé e razão não precisam competir, mas caminhar lado a lado. Esse alicerce histórico também ensina que a espera não é passiva. Os primeiros cristãos, mesmo sob risco de morte, espalharam a mensagem com coragem. Essa atitude inspira quem hoje enfrenta pressões mais sutis, como o cansaço da rotina ou o medo de críticas. A Bíblia lembra que cada gesto de bondade, cada ato de perdão, é uma forma de se alinhar com a promessa da volta de Jesus. Espiritualidade, aqui, é ação concreta. Com uma base tão firme, a pergunta que surge é: como será o momento em que essa esperança finalmente se materializar? A Bíblia fala de sinais no céu, sons que abalam a terra, uma cena que transcende o natural. A espiritualidade instiga a imaginar não apenas o espetáculo, mas o impacto que isso terá em cada vida. É como se o coração fosse preparado para o próximo passo da narrativa. Assim, a história da fé não termina em livros antigos. Ela se projeta para um futuro certo, em que a promessa da volta de Jesus se tornará realidade diante de todos. Essa certeza nos leva a olhar para o que vem depois.
um acontecimento que ultrapassa as leis da física e anuncia uma nova ordem para toda a criação, tema que abre caminho para o próximo tópico. Quando a Bíblia descreve a volta de Jesus, ela não fala de um simples espetáculo da natureza. O que está por vir é um momento em que o céu inteiro participará, trombetas soando, anjos atravessando as nuvens e portais celestiais se abrindo. A espiritualidade explica que esse anúncio não será um detalhe sutil, mas um estrondo capaz de acordar até as consciências mais adormecidas. Imagine o som de milhões de instrumentos tocando ao mesmo tempo, ecoando em cada vale e arranha-céu. Esse som de trombeta é mais do que música. A Bíblia o apresenta como sinal de mudança definitiva. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala de uma trombeta final que marcará a ressurreição dos mortos. A espiritualidade vê nisso a senha que dá início a uma nova ordem cósmica. É como se o universo inteiro, do menor átomo às galáxias, reconhecesse que o Rei chegou. Nenhum poder humano poderá silenciar esse anúncio. Os anjos também têm papel central. Em Mateus 24, Jesus diz que eles percorrerão os 4 cantos da terra para reunir os escolhidos. A Bíblia mostra que não são mensageiros imaginários, mas realidades espirituais que se tornam visíveis. Pense em equipes de resgate que agem com precisão, só que em escala infinita. A espiritualidade nos lembra que cada vida importa nesse grande encontro, e ninguém que busca a luz ficará esquecido. Outro detalhe marcante é a abertura dos céus. A Bíblia descreve um véu que se rasga, como cortinas sendo puxadas de uma só vez. Essa imagem sugere um rompimento entre o visível e o invisível. A espiritualidade convida a refletir. Quantas vezes já sentimos que existe mais do que nossos olhos veem? O retorno de Cristo será a confirmação final de que o mundo físico é apenas uma parte da realidade. A ressurreição dos mortos é talvez a cena mais surpreendente. Paulo afirma que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, revelando que nem a morte é barreira. A Bíblia não trata isso como lenda, mas como promessa. A espiritualidade vê aí a vitória completa da vida. Para quem perdeu entes queridos, essa é uma esperança que aquece o coração. É como reencontrar alguém que partiu há anos, mas com um corpo renovado e indestrutível. Esse impacto sobrenatural não depende de tecnologia, mas não exclui que os meios de comunicação acabem registrando o momento. Câmeras, satélites e celulares podem ser apenas espectadores impotentes. A Bíblia deixa claro que a glória não precisa de transmissão ao vivo, e a espiritualidade reforça que nenhum sinal de internet será necessário para que cada pessoa perceba a volta de Jesus. O céu se tornará o maior telão da história. Fenômenos naturais já nos dão pistas de como algo grandioso pode alterar a paisagem. Terremotos que mudam o curso de rios, erupções que tingem o céu. Mas a Bíblia afirma que o dia da volta de Jesus superará qualquer comparação. A espiritualidade lembra que essas pistas são apenas sombras do que virá. Se uma tempestade já nos deixa sem fôlego, imagine a intervenção direta do Criador em cada molécula do planeta. Esse acontecimento também revelará o que cada coração carrega. Enquanto uns vibrarão de alegria, outros sentirão pavor. A Bíblia não suaviza essa diferença. A espiritualidade aconselha a cultivar uma vida de gratidão e reconciliação agora, para que o dia do reencontro seja motivo de festa. Pequenas atitudes como perdoar e buscar paz com os que amamos são treinos diários para a maior celebração da história. Ao mesmo tempo, esse estrondo de trombetas será um divisor definitivo. Não haverá segunda chamada. A Bíblia mostra que é o instante em que o tempo da escolha chega ao fim. A espiritualidade vê nisso um convite urgente.
viver cada dia como uma oportunidade de alinhar mente e coração com Deus. Esse senso de urgência não é para gerar medo, mas para despertar consciência. Com tudo isso, surge naturalmente a pergunta: o que precede um momento tão grandioso? Quais sinais no mundo indicam que estamos nos aproximando desse ponto da história? A Bíblia e a espiritualidade apontam para mudanças globais que já sentimos, abrindo caminho para entender o cenário que prepara a humanidade para o grande clímax. A Bíblia descreve que, antes da volta de Jesus, o mundo viverá um período de dores e tensões, como as contrações que anunciam o nascimento. Guerras, fome, pestes, desastres climáticos e sinais celestes são apresentados como avisos. A espiritualidade nos ajuda a enxergar que esses acontecimentos não são meros acidentes, mas parte de uma narrativa maior. É como se a história estivesse em trabalho de parto para dar à luz uma nova era. Quando olhamos para as manchetes, não é difícil perceber a ligação. Conflitos que se multiplicam, crises econômicas inesperadas, mudanças bruscas no clima. A Bíblia já falava de guerras e rumores de guerras, de terremotos em vários lugares. A espiritualidade convida a não entrar em pânico, mas a interpretar esses fatos com discernimento. Em vez de medo, o convite é a vigiar, mantendo o coração preparado para a volta de Jesus. Essa perspectiva não é para quem gosta de previsões sensacionalistas, e sim para quem busca entendimento profundo. A Bíblia não chama a fugir do mundo, mas a viver nele com consciência. A espiritualidade lembra que preparação não significa isolar-se, mas agir com responsabilidade, cuidar da criação, promover paz, fortalecer laços de solidariedade. Pequenas atitudes, como ajudar uma comunidade carente, já são sementes do reino que está para vir. Os sinais também se manifestam no campo da natureza. Ondas de calor, enchentes inéditas, auroras em latitudes improváveis, tempestades solares mais intensas. A Bíblia menciona poderes dos céus sendo abalados. A espiritualidade vê aí não apenas catástrofes, mas um chamado para perceber que a Terra não é uma máquina sem dono. Cada mudança é um lembrete de que a história caminha para um ponto de transformação. Fenômenos sociais igualmente indicam esse cenário escatológico. O aumento de desigualdades, a frieza no amor entre as pessoas, a busca desesperada por prazeres imediatos, tudo isso é citado nas Escrituras. A Bíblia fala de corações que esfriam e de valores que se invertem. A espiritualidade incentiva a resistir a essa corrente, cultivando compaixão e integridade, mesmo quando o ambiente ao redor parece desabar. Interessante notar que Jesus comparou esses sinais às dores de parto, não à morte. Isso muda tudo. A Bíblia mostra que a dor não é o fim, mas o início de algo glorioso. A espiritualidade reforça que cada dificuldade pode ser um convite para crescer em fé. É como um atleta que enfrenta treinos duros para conquistar a medalha. A volta de Jesus não é tragédia final, mas começo de uma nova realidade. Muitos se perguntam se as tecnologias atuais aceleram esse processo. A Bíblia não menciona redes sociais ou inteligência artificial, mas fala de um conhecimento que se multiplicaria. A espiritualidade vê nisso um alerta para usar essas ferramentas com sabedoria. Em vez de alimentar medo, é tempo de espalhar esperança e compartilhar a mensagem da volta de Jesus. Vídeos, podcasts e livros podem ser pontes para levar paz onde há confusão. Essa expectativa global muda a maneira de viver. Quem crê na profecia aprende a investir no que tem valor eterno: relacionamentos, perdão, generosidade. A Bíblia ensina que, enquanto o mundo experimenta crises, o coração pode experimentar paz. A espiritualidade propõe práticas simples, como momentos diários de oração e leitura, que fortalecem a mente para tempos desafiadores.
Assim, o caos não paralisa, mas desperta. Com tudo isso, a cena mundial se parece com uma peça que caminha para seu ato final. Guerras, desastres e sinais cósmicos não são provas de que Deus abandonou o mundo, e sim de que o roteiro avança. A Bíblia e a espiritualidade convidam a enxergar cada fato como parte de um plano maior, que culminará na volta de Jesus. É como assistir a uma orquestra afinando antes da grande sinfonia. E quando pensamos nesse clímax, surge a curiosidade natural. Se esses sinais são apenas a preparação, que fenômenos darão um vislumbre direto do que está por vir? A própria narrativa bíblica abre caminho para o próximo ponto, mostrando que relâmpagos, eclipses e terremotos atuais são apenas sombras de uma manifestação incomparável que ainda virá. Quando olhamos para fenômenos como relâmpagos, eclipses, terremotos ou auroras boreais, é impossível não sentir um misto de fascínio e respeito. A Bíblia sugere que essas manifestações são como pequenos ensaios daquilo que acontecerá na volta de Jesus. A espiritualidade nos convida a enxergar cada relâmpago que cruza o céu como um lembrete de que a realidade vai muito além do que os olhos captam. Esses sinais não são o evento final, mas ecos de algo infinitamente maior. Os eclipses, por exemplo, sempre despertaram curiosidade. Povos antigos viam neles mensagens do divino. Hoje, a ciência explica as órbitas, mas a Bíblia recorda que o Criador continua usando o firmamento como quadro vivo. A espiritualidade ensina que quando a luz do sol se apaga por alguns minutos, podemos refletir sobre a grande cena que um dia envolverá toda a Terra. É como um trailer que antecipa o filme principal. Terremotos também carregam esse caráter de alerta. Um tremor de poucos segundos é capaz de derrubar edifícios e mudar o curso de rios. A Bíblia fala de abalos muito mais abrangentes no dia da volta de Jesus. A espiritualidade propõe que cada movimento da terra seja um convite para rever as fundações da própria vida. Será que nossa fé está firme ou qualquer impacto nos desmonta? Essa é uma pergunta que desperta consciência. Auroras boreais e tempestades solares, com suas cores que dançam no céu, também lembram que a natureza tem poderes que nos ultrapassam. A Bíblia usa imagens de céus em chamas e sinais luminosos para falar do retorno de Cristo. A espiritualidade vê nessas luzes um convite a olhar para cima, a perceber que o universo inteiro é um palco preparado para um grande encontro. Cada espetáculo natural é um ensaio de algo maior. Até os tsunamis, com sua força devastadora, nos lembram de como a água pode transformar paisagens em minutos. A Bíblia relata mares que se agitam no dia da volta de Jesus, e a espiritualidade destaca que esses eventos mostram a fragilidade das estruturas humanas. São lembretes de que a segurança verdadeira não está em muros ou portos, mas em um propósito que atravessa as marés. Esses fenômenos, embora impressionantes, não esgotam a grandeza do que virá. A Bíblia deixa claro que o retorno de Cristo será de outra ordem, algo que nenhuma lente consegue capturar por completo. A espiritualidade explica que Deus usa pequenas demonstrações para preparar a imaginação humana. É como um professor que oferece prévias de um conteúdo muito mais profundo, para que a mente esteja pronta quando a realidade completa se revelar. Para quem gosta de observação prática, acompanhar o céu é uma forma simples de manter viva essa consciência. Telescópios amadores, aplicativos de astronomia, caminhadas noturnas, tudo pode se tornar exercício de espiritualidade. Cada estrela observada é oportunidade de lembrar as promessas da Bíblia e reforçar a esperança na volta de Jesus. Não é superstição, é contemplação que amplia a visão. É curioso como até a tecnologia reforça esse aprendizado. Hoje, satélites captam tempestades solares em tempo real,
e as redes sociais espalham imagens em segundos. A Bíblia já falava de um conhecimento que se multiplicaria, e a espiritualidade vê nisso um recurso a serviço da fé. Se fenômenos naturais já geram comoção mundial, imagine quando o próprio céu se abrir em um evento que nenhuma câmera conseguirá explicar. Essas sombras do que virá também têm um efeito interior. Elas despertam perguntas. Estou preparado? O que realmente importa? A Bíblia nos convida a usar cada sinal como oportunidade de transformação. A espiritualidade sugere práticas simples, como reservar momentos de silêncio para meditar e fortalecer o coração. Assim, cada relâmpago ou eclipse se torna um lembrete vivo da promessa da volta de Jesus. Depois de ver como a natureza oferece prévias do grande encontro, surge um ponto ainda mais intrigante. Se a própria criação já aponta para o futuro, como a comunicação global pode participar desse momento? A Bíblia indica que todos verão e a espiritualidade nos leva a considerar como a tecnologia pode ser uma testemunha, preparando a mente para o que o próximo tópico revela. Quando a Bíblia afirma que todo olho verá a volta de Jesus, ela não depende de satélites ou redes de transmissão. No entanto, é impossível ignorar como a tecnologia moderna parece dialogar com essa profecia. A espiritualidade sugere que, mesmo não sendo necessária, a comunicação global pode funcionar como um eco, ampliando a percepção do que Deus já garantiu. É como se cada câmera e cada tela se tornassem testemunhas involuntárias do maior acontecimento da história. Hoje, um simples vídeo gravado em um celular cruza o planeta em segundos. Um eclipse é filmado na Islândia e, em instantes, é visto no Brasil, no Japão e na África. Se algo tão comum já gera comoção, imagine o impacto da volta de Jesus. A Bíblia declara que ninguém ficará de fora, e a tecnologia pode servir como canal extra, permitindo que a notícia se espalhe ainda mais rápido, mesmo que não seja a fonte do milagre. Satélites, telescópios espaciais e drones multiplicam imagens de fenômenos naturais. A espiritualidade vê nisso uma curiosa convergência entre a promessa bíblica e a realidade moderna. Quando o céu se abrir, cada lente apontada para o espaço captará sinais, mas nenhuma delas explicará a essência. Será como tentar enquadrar o infinito em uma fotografia. A Bíblia lembra que o essencial não se limita a pixels. Redes sociais, que hoje espalham fake news e memes em velocidade impressionante, poderão ser usadas de outra forma. A Bíblia afirma que a volta de Jesus será conhecida por todos, e a espiritualidade sugere que aplicativos e plataformas digitais, mesmo sem querer, podem amplificar esse anúncio. Imagine milhões de transmissões ao vivo simultâneas, todas mostrando a mesma cena, sem cortes ou filtros que distorçam. Mas é importante notar que a promessa não depende desses recursos. A Bíblia é clara. A revelação virá pelo poder de Deus, não por cabos de fibra óptica. A espiritualidade reforça que a tecnologia será apenas coadjuvante. É como quando o sol nasce. Podemos filmar, fotografar, postar, mas o nascer do sol não precisa de nossa ajuda para acontecer. O mesmo vale para o retorno de Cristo. Interessante é que essa comunicação em tempo real já dá uma prévia de como algo global pode ser testemunhado. Quando há um terremoto, as imagens percorrem continentes em minutos. Se a Bíblia anuncia que a volta de Jesus será visível a todos, a tecnologia ajuda a imaginar, ainda que de longe, a escala desse momento. A espiritualidade vê nisso uma maneira de tornar a profecia mais compreensível para a mentalidade atual. Além da imagem, o som também conta. Trombetas celestiais descritas na Bíblia podem ressoar por todo o planeta, independentemente de microfones. Ainda assim, as transmissões ao vivo provavelmente captariam algo nunca registrado antes.
A espiritualidade destaca que quando o natural e o sobrenatural se encontram, até os equipamentos mais avançados ficam como aprendizes diante do poder divino. É curioso pensar que muitos duvidam de profecias bíblicas, mas confiam cegamente em aplicativos de previsão do tempo. A volta de Jesus lembrará ao mundo que a maior notificação push vem do céu. A Bíblia garante que ninguém precisará atualizar a tela para saber o que está acontecendo. A espiritualidade convida a preparar não apenas celulares, mas principalmente o coração, para não ser pego de surpresa. Se a tecnologia pode ser testemunha, ela também pode ser ferramenta de preparação. Grupos de estudo online, aplicativos de leitura bíblica, transmissões de mensagens de esperança, tudo isso já antecipa a ideia de uma comunicação que alcança todos. A espiritualidade incentiva a usar esses meios hoje, não só para esperar o futuro, mas para viver a mensagem da Bíblia agora, fortalecendo a fé e a expectativa. E enquanto a comunicação global expande as fronteiras da visão humana, a Bíblia avança para um ponto decisivo, a reação do coração diante do encontro inevitável, porque, mais do que ver com os olhos ou registrar em câmeras, o que realmente importará será a resposta interior. Essa transição nos leva naturalmente ao próximo tópico, onde o contraste das reações humanas se torna o centro da cena. Quando a volta de Jesus se tornar realidade, a Bíblia afirma que as reações serão profundamente diferentes. Para alguns, será o dia mais glorioso, cheio de alegria indescritível. Para outros, um momento de pavor e desespero. A espiritualidade explica que essa divisão não é um capricho divino, mas resultado de escolhas feitas ao longo da vida. É como a chegada de um trem. Quem tem passagem embarca com entusiasmo. Quem não se preparou sente medo do som que se aproxima. Imagine a cena, multidões olhando para o mesmo céu, mas com sentimentos opostos, uns cantando, outros chorando. A Bíblia descreve reis, governantes e pessoas comuns clamando às montanhas para se esconderem da glória de Cristo. A espiritualidade nos leva a refletir sobre como cada decisão, cada atitude de hoje contribui para o tipo de reação que teremos nesse instante. É um convite a viver com consciência e gratidão. Para quem ama a presença de Deus, a volta de Jesus será como rever um amigo que esteve ausente por muito tempo. A Bíblia fala de um abraço eterno, de alegria plena. A espiritualidade sugere práticas que alimentem esse amor. Orações sinceras, leitura diária de trechos como Apocalipse 21, gestos de bondade no cotidiano. Cada ato de compaixão é como um ensaio para esse grande encontro. Mas para quem ignorou os chamados, a surpresa pode se tornar pânico. A Bíblia descreve corações que desmaiam de medo e pessoas tentando se esconder da luz. A espiritualidade destaca que não é uma punição arbitrária, mas a consequência de viver distante do propósito divino. É como quando alguém evita ir ao médico e no dia do diagnóstico teme ouvir a verdade que sempre esteve lá. Curioso é perceber que esse contraste já aparece em situações simples. Quando um raio corta o céu, há quem se maravilhe com a beleza e quem sinta pavor. A Bíblia usa exatamente essa imagem para falar da volta de Jesus. A espiritualidade convida a cultivar um olhar que vê esperança onde outros veem apenas ameaça. Essa mudança de perspectiva começa nas pequenas escolhas do dia a dia. Até mesmo a cultura popular ilustra essa diferença. Em filmes e séries, o retorno de um herói é motivo de festa para uns e de desespero para os vilões. A Bíblia mostra que no clímax da história real, algo parecido acontecerá. A espiritualidade ensina que não basta admirar a ideia de um Salvador. É preciso viver em sintonia com Ele. Isso envolve perdão, reconciliação e uma vida aberta ao amor. As reações contrastantes também revelam como cada coração lida com a verdade.
Para quem alimentou a espiritualidade, o momento é de libertação. Para quem viveu preso em culpas e ressentimentos, pode parecer julgamento. A Bíblia, porém, reforça que o tempo de preparação é agora, não no último segundo. É como estudar para uma prova. A tranquilidade do dia do exame depende do esforço antecipado. Mesmo quem se sente distante da fé pode começar de forma simples. Um passo é reservar minutos diários para agradecer, ler um salmo ou conversar com alguém de confiança sobre a Bíblia. A espiritualidade mostra que não há distância que Deus não possa encurtar. Esses gestos diários constroem serenidade para o encontro inevitável com a volta de Jesus. Essa cena de reações tão opostas também serve como alerta para não adiar mudanças importantes. A Bíblia lembra que ninguém sabe a hora. A espiritualidade encoraja a perdoar, reatar vínculos, buscar reconciliação interior hoje. É como fazer as pazes antes de uma grande viagem. Quando o momento chega, o coração está leve e pronto para celebrar. Depois de refletir sobre as respostas humanas, surge naturalmente a questão seguinte: qual é a mensagem de juízo e, ao mesmo tempo, de esperança que envolve a volta de Jesus? O enredo bíblico não termina no contraste das reações. Ele aponta para uma decisão final que une justiça e amor, preparando-nos para o próximo tópico. A volta de Jesus carrega um paradoxo que a Bíblia não esconde. É dia de juízo e de esperança. Para quem viveu na luz, será a confirmação de todas as promessas. Para quem rejeitou o chamado, será confronto com a própria escolha. A espiritualidade explica que não se trata de vingança, mas de justiça. É como a colheita. Cada semente, boa ou ruim, revela o fruto que produziu. O campo é o coração humano. Esse juízo é descrito em imagens fortes. Livros são abertos, vidas são analisadas e cada palavra tem peso. A Bíblia mostra que nada fica oculto. Mas, ao mesmo tempo, fala de um cordeiro que intercede, lembrando que a misericórdia está disponível até o último instante antes da revelação. A espiritualidade convida a olhar para esse momento não com medo, mas com a serenidade de quem se reconcilia com um pai. Para os que guardaram a fé, a volta de Jesus é a assinatura de um pacto eterno. A Bíblia fala de novos céus e nova terra, onde não haverá pranto nem dor. A espiritualidade vê nesse futuro um convite para viver já hoje com esse sabor de eternidade. Práticas simples, como partilhar o pão com quem tem fome ou dedicar tempo a quem sofre, são sementes que florescem no reino vindouro. É natural que surjam perguntas. E se eu falhar? A Bíblia responde com esperança. O juízo não é uma prova de múltipla escolha, mas um encontro com o amor que transforma. A espiritualidade sugere não esperar um sinal extraordinário para buscar perdão. Um simples gesto de reconciliação, uma oração honesta, já são passos em direção a essa paz. Cada decisão de hoje diminui o peso do amanhã. Esse equilíbrio entre juízo e esperança se reflete na vida diária. Pais corrigem filhos, mas também os acolhem. Juízes aplicam leis, mas sonham com sociedades mais justas. A Bíblia apresenta Deus como juiz e, ao mesmo tempo, redentor. A espiritualidade mostra que ele não quer apenas apontar erros, mas restaurar. O julgamento é, na verdade, a porta para um recomeço definitivo. Quando a mente compreende essa verdade, o medo perde força. A Bíblia garante que quem está em Cristo não precisa temer o dia final. A espiritualidade incentiva a cultivar essa confiança com atitudes práticas, estudar as Escrituras, participar de momentos de oração, apoiar iniciativas de justiça social. Esses gestos constroem um caráter que reflete o amor divino e antecipa a alegria da volta de Jesus. Até os sofrimentos atuais podem ganhar novo sentido.
A Bíblia afirma que nada do que é feito em amor será em vão. A espiritualidade encoraja a transformar cada dor em aprendizado, cada perda em oferta de crescimento. O juízo final não apaga as lutas, mas as revela como parte de um plano de redenção. É como se cada cicatriz se tornasse medalha de superação. Para quem observa o mundo, é fácil perceber que a busca por justiça está em todo lugar. Movimentos por direitos humanos, esforços por sustentabilidade, lutas contra a fome. A Bíblia mostra que essas aspirações refletem, mesmo que de forma imperfeita, o desejo divino de restaurar tudo. A espiritualidade convida a participar dessas iniciativas, fazendo da esperança uma força transformadora aqui e agora. Esse equilíbrio entre juízo e esperança também redefine o que significa sucesso. Em vez de acumular apenas bens ou status, a Bíblia ensina a valorizar aquilo que atravessa a eternidade: caráter, amor, serviço. A espiritualidade propõe metas diferentes, como investir tempo em relacionamentos verdadeiros e em projetos que deixem legado. Assim, a preparação para a volta de Jesus se torna um estilo de vida. Depois de entender que o retorno de Cristo une justiça e consolo, a pergunta inevitável surge: como responder individualmente a esse chamado? O próximo passo da jornada bíblica leva a um convite íntimo e inadiável, onde cada pessoa é desafiada a decidir como quer ser vista no encontro final. É a transição perfeita para o último tópico. A Bíblia deixa claro que a volta de Jesus não é apenas um espetáculo cósmico, é, antes de tudo, um encontro pessoal. Não basta ver, é preciso ser visto. A espiritualidade nos convida a refletir: como Cristo encontrará cada um de nós? Esse chamado é íntimo, direto, sem intermediários. É como quando alguém que você ama chega de surpresa. O coração sabe, no mesmo instante, se está pronto para receber ou se tem coisas a arrumar. Esse chamado não se resume a rituais. Ele se revela em decisões simples, no jeito de tratar a família, de agir no trabalho, de lidar com quem pensa diferente. A Bíblia mostra que cada gesto é semente para a eternidade. A espiritualidade recomenda cultivar hábitos que alimentem o amor. Perdoar de imediato, agradecer todos os dias, ajudar quem não pode retribuir. Cada passo aproxima o coração da alegria da volta de Jesus. Mesmo quem se sente distante pode começar agora. Não é preciso esperar um momento perfeito, nem um lugar especial. A Bíblia conta histórias de pessoas que mudaram de rumo em segundos. Zaqueu, a mulher samaritana, o ladrão na cruz. A espiritualidade reforça que Deus olha para a intenção do coração, não para o currículo espiritual. Uma oração simples, feita em silêncio, pode ser o início de uma nova história. Esse chamado pessoal também é convite à reconciliação. Quantos relacionamentos ficam suspensos por orgulho ou mágoa? A Bíblia valoriza o perdão como sinal de preparo para a volta de Jesus. A espiritualidade sugere começar por uma lista. Quem preciso perdoar? Com quem devo me reaproximar? Um telefonema, uma mensagem sincera, um café para reatar laços, pequenos gestos que têm peso eterno. A preparação não significa viver com medo, mas com propósito. A Bíblia ensina que a verdadeira expectativa é alegre. Em vez de paralisar, ela inspira a viver com intensidade. A espiritualidade aconselha a fazer planos de longo prazo, mas com o coração leve, sabendo que a qualquer momento podemos ser surpreendidos pelo reencontro com Cristo. Essa consciência dá sentido a cada amanhecer. Também é um convite a fortalecer a mente. A Bíblia sugere meditar nas promessas divinas, e a espiritualidade complementa com práticas que aquietam o coração. Caminhadas, momentos de silêncio, leitura inspiradora. Esses hábitos não são fuga da realidade, mas preparo para enfrentá-la.
Quem cultiva essa rotina descobre serenidade mesmo em dias turbulentos, mantendo viva a esperança na volta de Jesus. Esse chamado pessoal desperta a pergunta: qual legado deixaremos? Não se trata apenas de bens, mas de exemplos, palavras e gestos que continuarão ecoando. A Bíblia fala de obras que permanecem mesmo depois que partimos. A espiritualidade sugere investir em relacionamentos, em projetos que elevem a dignidade humana, em palavras que inspirem gerações. É viver de modo que cada dia seja uma oferta de amor. Outra dimensão é a gratidão. A Bíblia mostra que um coração agradecido é terreno fértil para a presença de Deus. A espiritualidade propõe um exercício simples: anotar todas as noites 3 motivos de gratidão. Essa prática, aparentemente pequena, transforma a forma de ver a vida. Quando a volta de Jesus chegar, o coração habituado a agradecer reconhecerá a glória com naturalidade. O chamado também é para cultivar esperança ativa. Em vez de esperar de braços cruzados, a Bíblia inspira a servir, visitar enfermos, apoiar quem enfrenta dificuldades, compartilhar alimento e conhecimento. A espiritualidade afirma que cada ato de serviço é um ensaio do reino eterno. É como treinar o coração para a grande festa, ajudando outros a se prepararem também. E por fim, esse convite pessoal abre caminho para a conclusão de toda a jornada. Depois de percorrer sinais, profecias, bases históricas e promessas, a pergunta final ressoa: qual será a resposta de cada um? A Bíblia e a espiritualidade deixam a decisão em aberto, levando naturalmente à próxima etapa, onde a introdução do roteiro irá costurar todo esse percurso em um chamado inspirador. Depois dessa jornada, a grande questão não é apenas quando a volta de Jesus acontecerá, mas como você vai responder a esse chamado pessoal. O que muda na sua rotina de hoje, saber que cada gesto tem peso eterno. A Bíblia lembra que nenhuma atitude de amor, por menor que pareça, passa despercebida. A espiritualidade convida a agir agora, e não um dia, porque cada decisão constrói o tipo de encontro que teremos com Cristo. E se você usasse as próximas 24 horas para algo realmente transformador? Quem precisa do seu perdão? Que hábito poderia ser substituído por um momento de oração ou leitura da Bíblia? O que na sua vida já é um sinal de que o coração espera pela volta de Jesus? Essas perguntas não são para gerar culpa, e sim para despertar um senso de propósito que resista ao tempo. Quero te encorajar a dar um passo prático. Inscreva-se no canal, ative as notificações, curta e compartilhe este vídeo. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria caminhada de espiritualidade, mas também ajuda a espalhar essa mensagem de esperança que a Bíblia anuncia. Cada comentário seu pode ser a fagulha que inspira outra pessoa a se preparar para o maior encontro da história.